Fala, senhoras e senhores, tudo bem? Vai começar o Campeonato Mundial e a gente está aqui para o nosso Perguntas e Respostas prévio ao Campeonato Mundial. Não sei se vocês vão estar assistindo isso na quarta-feira, o dia da estreia do quadro, se assistirão mais perto da estreia brasileira na sexta-feira, mas o assunto aqui não teria como ser outro, né, senhores? Tudo bem? Salve boas, Bruno, fiel e escudeiro audiência. Chega o Natal, mas não chega sexta-feira, né? Ainda bem que na quarta tem um perguntas e respostas para dar uma quebrada nessa ansiedade, né, não, Bruno? É isso, Gordinho. Abração para você, abração, Daniel, a todos os nossos amigos e amigas. Já pedindo aquele like da confiança, se inscrevam no canal. A gente começa hoje com a pergunta da Silvia Nogueira. Uma pergunta interessante. Com as redes sociais cada vez mais presentes no esporte, os clubes levam em consideração o quão midiático é o atleta para a contratação, principalmente no feminino. Olha, Silvia, eu acredito que isso não seja um fator determinante, mas não me geraria estranheza caso seja um dos fatores, né, a se considerar numa contratação. Você destaca realmente algo que hoje está muito presente, não só no esporte, mas nas nossas vidas em geral, que são as redes sociais, né? Então não vejo problema nenhum. Contribuir com o clube, ou fomentar a rede social, aumentar o número de inscritos do clube, eu não vejo problema nenhum. Tem que corresponder dentro da quadra primeiro, né? Esse é o principal quesito, né, Bruno? E para trazer um outro lado, na temporada passada eu participei de uma análise de perfil para o mercado do Oriente Médio, prestando alguma consultoria lá, e um dos jogadores avaliados era um jogador que tinha esse viés de produção de conteúdos, e uma exigência do clube foi que nada disso acontecesse dentro das instalações do clube. Então, se em algumas situações pode pender para um lado positivo, para algum outro tipo de mercado, isso já não é visto assim com tão bons olhos. Então, eu acho que cabe sempre uma conversa, cabe sempre, claro, uma análise do que é realmente o interesse do clube, mas a bola sempre vai prevalecer. E nesse mundo atual é indissociável, né? A vida, vamos dizer, fora da quadra com o que ele está produzindo ali. E muitos clubes hoje sabem que, dependendo do potencial do atleta que você contrata, você arrasta uma multidão de fãs para o seu time. Então você traz um novo público consumidor, você traz um público que não estava acompanhando seus jogos, que não comprava seus produtos. Então, assim, eu acho que as duas coisas elas podem caminhar pacificamente. Tem atleta que odeia fazer publi nas redes sociais, tem atleta que faz por obrigação, tem atletas que já nasceram com esse dom. Se eu tiver que fazer um publi nas redes sociais aqui, eu vou sofrer, o time não vai ganhar absolutamente nada. Mas se colocar o Gurginha lá, eu sei que ele vai desenrolar melhor do que eu. Mais ou menos. Próxima pergunta é do Vitor Fortunato. Por que não aderir o mercado de atletas como ocorre no futebol para fomentar um interesse maior na base? Olha, Vitor, eu não acho que isso deva ser o fator determinante para investimento na base. Eu entendo a ideia, não acho uma ideia ruim, mas acho também que isso não pode ser a prioridade para o fomento à base. Essa sugestão do amigo é em relação a o mercado no futebol, ele é em compra e venda de jogadores. Para além do contrato desse atleta, o atleta tem o passe vinculado a um clube, o que não acontece com o voleibol. O dono do passe é o jogador e ele não é comprado e nem vendido. O contrato dele é ou renovado ou estendido ou termina com o seu prazo de validade. Agora, acho que a ideia de trazer isso como um tipo de benefício para o clube formador, eu acho que deveria haver, tá? Algum benefício para quem formou esse atleta. Não sei qual, de repente, sei lá, que fosse uma isenção numa taxa de arbitragem, que fosse bolas novas, alguma coisa estrutural, mas pensar em compra e venda de jogador no mercado do voleibol, eu acho que para este momento não é viável. Eu acho que não traria benefícios para o jogador. Então, eu acho que teríamos que encontrar uma outra solução para que o clube formador fosse beneficiado de maneira permanente sobre aquele atleta que ele revelou, que ele construiu na base, que chegou aí a uma Superliga, a um nível profissional. E acho que qualquer tentativa de comparação com o futebol ela vai ser inviável por conta de, por exemplo, vamos falar só do Brasil. Alguns projetos são marcados por prefeituras. A prefeitura vai ficar com o dinheiro da venda do atleta? Não pode.
Tem projeto que dura um ano e acaba. E aí? Os jogadores vão ser vinculados a quem? Se o clube que você era vinculado ontem não existe mais amanhã. Então, assim, é uma solução que acho que não dá para a gente viabilizar em nenhum outro esporte. O futebol tem seus clubes centenários, mais do que isso. Você tem agora SAFs, etc. e tal. Então, em resumo, eu acho que nesse momento não dá para atrelar o atleta ao clube e o atleta ser vendido para que o clube fature alguma coisa e depois invista nas categorias de base. Eu acho que a gente tem que entender que as categorias de base elas têm que andar separadamente no adulto, se for possível. Se você conseguir ter os dois, melhor ainda. Mas eu não vejo esse cenário de jogadores rendendo algo para os clubes, para que os clubes reinvistam esse valor em categoria de base. Falando de base, o Rafael Simão quer saber da gente o que nós achamos da ascensão da Bulgária na base feminina, campeã da categoria sub-19. Está perguntando o que falta para conseguir um resultado expressivo no adulto. Olha, Rafael, a gente sabe que existem muitos conflitos internos, né, na Bulgária. Nem sempre os melhores ou as melhores jogadoras estão à disposição da seleção. A gente tem um início de trabalho agora com a Antonina Zetova. Então, acho que o que falta lá é, de repente, um diálogo melhor entre federação e clubes. Acho que ter um ambiente um pouquinho mais pacífico e ter sempre os melhores à disposição, que nem sempre acontece. Isso, como eu falei, atrapalha a seleção adulta. E falta também paciência, né? A gente está falando de uma questão geracional. Seleção sub-19 e a seleção sub-21, a gente está falando de atletas aí com uma diferença de 3, 4 anos. Então, claro, gera uma expectativa sobre essa geração búlgara. Mas se a gente olhar para um cenário internacional, a Bulgária hoje ocupa o 20º posto no ranqueamento internacional. Tem um step a ser percorrido para que essas meninas, que hoje têm entre 17 e 20 anos, estejam protagonizando num cenário profissional, num cenário adulto, quando cair lá na panela búlgara com todas as adultas. Então, tem que respeitar o processo. Eu acho que dar tempo ao tempo é a resposta principal. São jovens talentosas, jovens que já têm conquistas na base, ainda não são jovens que estejam consolidadas em grandes clubes europeus, então dá tempo ao tempo para que elas possam também desempenhar um bom papel nos clubes e possam se tornar protagonistas em seleção. Nem sempre, né, moçada, a gente vê atletas que são protagonistas na base se firmando como protagonistas no adulto. Então a gente tem que esperar, porque realmente é uma geração muito boa. Vamos falar de Brasil e Campeonato Mundial Feminino agora com a pergunta do Renan da Silva. Atualmente a Rosa Maria tem condições de assumir como terceira ponteira, caso Júlia Bergman ou Gabi estejam mal? Condições ela tem, né, Renan? A gente observa aí imagens vazadas de treinos da seleção brasileira, volta e meia a Rosa Maria está treinando recepção, né? Condições ela tem, já atuou na ponta. Agora, não sei se na cabeça do Zé será a Rosa desempenhar essa função. Acho que, atualmente, a Rosa se firmou como oposta, é muito mais oposta do que ponteira. Numa eventualidade, ela tem, sim, condições de ser uma terceira ponteira. A gente sabe que o cobertor na ponta agora é bastante curto, né? Temos apenas a Helena como ponteira no banco. A Helena acabou de desempenhar o papel dela no Mundial de base, e é a primeira opção no banco, com certeza. Eu acho que, por declarações do Zé, né, ele veio a público dizendo, não citou a Rosa, mas citou a Tainara, citou a Giovana, que inclusive não está, né, foi o último corte, não estará presente no Mundial, mas eu acho que quem tiver no banco ali, em algum momento, em alguma oportunidade, se houver a necessidade, vai ser acionado e vai ter que desempenhar. Está sendo preparado para que nesta condição não seja uma surpresa, não seja algo ali que vai ter que entrar e resolver sem ter se preparado antes. Todo mundo lá está treinando a manchetinha, mas que ela é muito mais oposta do que ponteira há bastante tempo, isso é inegável. Antes, inclusive, da gravação aqui, apareceu para mim um vídeo nas redes sociais de um Brasil e Itália no Mundial de 2022. E quem estava na linha de passe? Rosa Maria. A Lorene era oposta, a Rosa Maria estava na ponta. A gente não está falando de um mundo tão distante, né, senhores? Estamos falando aí do último campeonato mundial, 3 anos atrás. Então, acho que para uma eventualidade, é a jogadora que tem mais experiência na posição, né? Já jogou na posição e que poderia quebrar um galho por ali. E para a gente fechar, a pergunta do Jefferson Yamauchi. O Zé soltou a mão da Tainara, soltou a mão da Giovana, né? Porque a Giovana foi o último corte, a Tainara está relacionada. É claro que gerou uma estranheza da Tainara não ter sido utilizada na fase final da VNL, nos jogos decisivos, né? Mas eu acho, Jefferson, respondendo de maneira bem objetiva a tua pergunta, acho que o Zé não soltou a mão da Tainara. A gente tem que tentar entender
que os critérios são diferentes, aí só o Zé para explicar o que ele espera de determinada jogadora, mas a Tainara está no grupo que vai disputar o Campeonato Mundial e a tendência é de ser utilizada. A gente vem falando isso já ao longo de algumas semanas, falamos sobre isso na live também de segunda-feira, que, mais uma vez, o grupo vai ser importante, né? Então, a nossa expectativa aqui é de ver o Zé utilizando praticamente todos os 14 nomes. Se alguma mão nesse instante não está dada, é a da Giovana, foi o último corte, com certeza rolou uma conversa, rolou uma explanação ali do Zé e sua comissão com a atleta, mas a mão da Tainara está dada ao grupo, ela segue lá, vai disputar o Mundial. Agora, algo que não me enche muito de satisfação é pensar em uma seleção brasileira com jogadoras fazendo funções improvisadas. É difícil a gente pensar nisso nesse momento e vai ser muito provável que aconteça, né? Como dissemos, respondemos há pouco a pergunta em relação às ponteiras. Temos apenas 3 ponteiras de origem no grupo, apenas uma suplente, 2 estarão em quadra. Então, tem grandes possibilidades de uma atleta jogar improvisada. E o nosso BO é na saída de rede, né? Não é na entrada de rede. Na entrada de rede a gente está bem servido. Uma lástima que não temos a Ana Cristina, que para mim tinha tudo para protagonizar, estava amassando a bola na Liga das Nações. Infelizmente, passou por um procedimento cirúrgico, vai ter aí todo o seu processo de reabilitação, mas não me agrada essa história de, numa seleção brasileira, com tantas opções de jogadoras, a gente ter a grande probabilidade de alguém atuar improvisado. Existe confiança no trabalho, ela continuar no grupo. E a gente também tem que lembrar que muitas vezes, quando ela foi acionada, ela não deu conta do recado, né? A gente viu jogos da Tainara saindo, jogando na VNL e sendo substituída rapidamente pela Giovana na primeira etapa, que era a opção que o Zé tinha ainda, né? Não tinha Kise, não tinha Rosa. Então, assim, eu acho que a Tainara também tem que mostrar, estar ali não é simplesmente é porque eu gosto mais de você ou você tem um pouco mais de experiência. Tem que protagonizar. A Tainara já vem de temporada no exterior, vai voltar para o Sesc Rio Flamengo. É uma das poucas jogadoras que saca viagem nessa seleção brasileira. Então, assim, eu acho que ela pode ser mais importante no grupo. Eu acho que resta ela também aproveitar as oportunidades quando forem dadas. Muito bem, dessa forma a gente chega ao fim de mais um Perguntas e Respostas. Deixe nos comentários desse vídeo a sua pergunta, quem sabe ela não aparece aqui na próxima semana. Deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, hypem aí o nosso Perguntas e Respostas também, que é super importante. Valeu, Gurja, valeu, Daniel. A gente se vê aí nas transmissões do Campeonato Mundial. Valeu Bruno, Boss, audiência. E amanhã, hein, tem conteúdaço especial com o tema Campeonato Mundial, aí destrinchando tudo o que vem pela frente. E na sexta-feira, 9h30 da manhã, a bola sobe. Brasil e Grécia, daquele jeitão que vocês estão ligados. Esperamos todos. É isso aí, moçada. Vocês que não soltem a nossa mão, hein? Estamos presentes aí em várias transmissões e contamos com a audiência de vocês. Aquele abraço, boa semana.